de construção. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, o mais novo órgão da nossa universidade, em uma parceria com a Universitária FM. E antes de começar o programa de hoje, vamos à nossa agenda com ela, Natiele Silva. Boa tarde, Natiele. Boa tarde. Na próxima sexta-feira, nos dias 9 a 13 de abril, o Laboratório de Práticas Docentes trará o curso Avaliação da Aprendizagem e Elaboração de Instrumentos, ministrado pelas professoras Adriana Braga e Ana Paula. As atividades ocorrerão das 8 às 12 da manhã, nas salas de aula da EIDEA, no Seara da Ciência. Ficou curioso? Dá uma olhadinha na nossa página do Facebook Casa UFC. Balançando as cores no varal. A UFC, juntamente com Porto Iracema das Artes, está promovendo um grupo de estudos em dramaturgia aberto ao público, uma oportunidade enriquecedora para quem gosta de dança, teatro, cinema e outras expressões artísticas. O curso é oferecido pelo grupo de estudos Dramaturgia, o que quer e o que pode o corpo. Os encontros são abertos ao público todas as terças-feiras, das 10 às 13 horas da tarde, na Sala de Teatro Sidney Souto, Porto Iracema das Artes. Os encontros são gratuitos e não precisa de inscrição prévia. No dia 26 de abril, acontecerá mais um evento da Casa, o Seminário Pedagógico sobre Avaliação de Aprendizagem. Será ministrado pelo professor Cipriano Carlos Lucchesi. O evento, que acontecerá próximo mês, será realizado no auditório da FEAC, das 9 às 12 da manhã. Se você ficou interessado, visite nossa página no Facebook da Casa UFC, que lá você irá encontrar o formulário para inscrição e mais informações. Uivando só porque você não está. No dia 14 de abril, a Casa de Artes estará realizando no foyer do Teatro José de Alencar, às 17 horas, o recital de música de câmara. Estão todos mais que convidados a participar deste momento. Me falta o tempo que passa. Muito bem, Natiele, tá aí a agenda, programação da casa para os próximos dias. Fiquem atentos, acompanhem em nossas redes sociais a programação de eventos do projeto Casa, do programa Casa, mais exatamente. E hoje no Casa Aberta nós vamos trazer como assunto da nossa conversa o Programa de Residência Pedagógica, um programa desenvolvido pelas instituições superiores do país que visa trazer aos graduandos de licenciatura uma experiência dentro da sala de aula das escolas públicas, estaduais e municipais, promovendo um primeiro contato do profissional de pedagogia com seu futuro, de licenciatura, perdão, com seu futuro espaço de trabalho, induzindo ao aperfeiçoamento do currículo, do estágio curricular supervisionado. E para falar com a gente sobre esse assunto, temos a satisfação de receber hoje em nossos estúdios a coordenadora da Coordenadora de Projetos e Acompanhamento Curricular da Prograde, da nossa Pró-Reitoria de Graduação, a professora Ana Paula Medeiros Ribeiro. Ela é graduada em Administração de Empresas e em Pedagogia e é mestre e doutora em Educação Brasileira pela UFC, na linha de pesquisa em Avaliação Educacional. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de Educação da UFC. Professora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui do seu currículo, que é bem vasto, não é? E a senhora também atualmente é coordenadora da COPAC da Prograde. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ismael. Boa tarde aos ouvintes desse programa, que tem uma audiência tão boa. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Ok, professora. E é aqui também conosco a coordenadora do Grupo de Trabalho de Licenciaturas, o GTL, a professora Ingrid Loubach, recém-indicada para atuar também como coordenadora institucional da residência pedagógica na UFC. Ela é graduada em Pedagogia pela UFC,
e possui doutorado em mestrado em Educação Brasileira no programa de pós-graduação da UFC. Formada na casa, é uma professora da UFC com todos os títulos. Atualmente ela é professora adjunta da Faculdade de Educação, a nossa FACED, no Departamento de Teoria e Prática de Ensino. Seja muito bem-vinda, professora Ingrid. Boa tarde, a casa é sua. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui essa tarde. Opa, que bom. E também aqui conosco o professor Gerardo Viana Júnior, ele que é mestre, é graduado em música e é mestre e doutor em educação pela nossa FACED, só gente de casa na UFC, né? Que coisa boa, isso é muito bom. E ele é atualmente o coordenador do PIBID, é isso, professor? Exatamente. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ismael, boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária e do programa Casa Aberta. É um prazer estar aqui, a gente poder conversar e compartilhar um pouco dessa experiência que a gente está vivendo e tem vivido nos últimos anos no campo da formação de professores na UFC. Exatamente, isso é um tema muito interessante que diz muito de perto a nós do Casa Aberta. E você que está ouvindo o nosso programa, que está nos acompanhando e quer participar, fazer perguntas, é só ligar o 3366-7474. Hoje nós temos o Richter e o Patrick ali apostos aguardando a sua ligação com perguntas para a professora Ana Paula, para o professor Gerardo, para a professora Ingrid. E eu vou começar a fazer a primeira para os três. Assim, como é que a gente pode dimensionar a importância da UFC na formação de professores no Ceará? O que cada um de vocês... Pode começar, professora Ana Paula. O que vocês destacariam? Bom, a minha participação hoje aqui no programa é representando a Pró-Reitoria de Graduação da UFC e, sobretudo, no setor que eu coordeno, que é o setor responsável pelas transformações curriculares que acontecem em todos os cursos de graduação. Em se tratando disso, eu posso pontuar que as licenciaturas, né, os cursos de formação de professor, têm tido nos últimos anos um destaque no cenário educacional das reformulações curriculares. Desde a resolução número 2 de 2015, que altera a carga horária dos cursos de licenciatura e dá outras providências no sentido de fazer com que esses cursos de licenciatura, eles realmente sejam cursos que tragam características formativas para esse professor que vai atuar na sala de aula e não mais como meros espelhos dos cursos de bacharelado que a gente ainda possui, né? Então, a UFC ela vem dando um apoio muito grande às coordenações dos cursos de licenciatura, no papel lá da Pró-Reitoria de Graduação, do grupo de trabalho da licenciatura, que é coordenado pela professora Ingrid. Então, a gente tem tido, né, Ingrid, um trabalho bem pertinho dessas coordenações para orientá-los no sentido de reformular as suas propostas pedagógicas, né, não apenas como uma mera obediência às determinações legais, mas por acreditar que essas orientações mais recentes têm realmente a sua importância, né, na nova configuração desses cursos de formação de professor. Ok. Professora Ingrid? Isso, eu concordo. A UFC, especialmente a Prograde, ela tem trabalhado de forma muito articulada com o GTL. A gente tem feito reuniões com os professores para que esses cursos de licenciatura se vejam realmente como cursos de formação de professores para atuação na educação básica, né? Que o licenciando, desde o início do curso, ele saiba que está sendo formado para a docência, que ele se enxergue como professor e que ele compreenda a importância e a seriedade dessa profissão, né? Então, a gente tem feito reuniões, esclarecido dúvidas dos professores, porque as demandas nessa reformulação de currículo são muitas, a adaptação às 3.200 horas, tem o aumento da carga horária do estágio também, que acaba se relacionando com a residência pedagógica. Então, o trabalho é grande
E as discussões são muito ricas, né? Porque a gente vê os coordenadores dos cursos realmente preocupados com a formação dos estudantes. E é uma coisa bem interessante, porque essa valorização que a gente tem visto, né, das licenciaturas é algo que é relativamente novo. Alguns programas governamentais favoreceram essa valorização, como, por exemplo, o Prodocência, que deu um certo apoio de fortalecimento dos laboratórios das licenciaturas, né, e o próprio PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que foi criado há alguns anos, iniciou em 2009, principalmente para as áreas do Centro de Ciências e que depois foi ampliado para outras áreas da universidade e que tem uma outra função que é complementar essa função de formação curricular que acontece na graduação, que é a função de fomentar, né, no estudante esse apreço pela docência, pela atividade docente, esse conhecimento da escola, um contato com a escola, que é uma das coisas que normalmente se reclamava muito da formação dos cursos de licenciatura, era esse distanciamento da universidade com a realidade escolar. Então, esses programas acabaram, de uma certa forma, fomentando, né, essa relação, esse estreitamento de relação da universidade com a escola, através de uma maior participação dos estudantes no ambiente escolar, na docência, inserção na docência, e também, hoje, a residência também é resultado disso, de um processo, de um caminhar que já vem desses programas, né? Ok. Que ações, assim, o grupo de trabalho em licenciatura pode apontar aqui? O que é a universidade, como é que a universidade vem trabalhando essa questão das licenciaturas nos últimos anos, numa situação mais recente? Bom, o grupo de trabalho das licenciaturas, ele surgiu com o intuito, na verdade, ele surgiu a partir da reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos para se adaptarem às recomendações do ano de 2002, das diretrizes. E, na época, a professora Carmencita Passos, ela estava à frente da coordenação das licenciaturas e foram feitas uma série de reuniões para esclarecer justamente as dúvidas dos professores acerca dessa reformulação. Então, a partir daí, o grupo foi reconhecido pela universidade, foi fortalecido e existe realmente uma preocupação da universidade, um apoio em relação ao grupo, especialmente, como eu falei, na figura da Pró-Reitoria de Graduação, está à frente de participar com os professores, de orientar os professores não só nessas reformulações, mas também no período em que não há essa reformulação, essas dúvidas, né? Justamente pensando nas questões da formação do professor. Então, a gente discute as questões do estágio, dessa proximidade com a escola básica, quais são as dificuldades que os alunos e os docentes dos cursos de licenciatura enfrentam nos cursos. Então, são questões bem relacionadas aos cursos de licenciatura, questões bem específicas mesmo. E há algumas semanas nós fizemos um grande evento Sim. lá na Pró-Reitoria de Graduação, que nós convidamos os coordenadores de cursos de licenciatura e seus professores, alguns professores do Núcleo Docente Estruturante, que é aquela comissão de professor que ajuda a pensar os famosos NDS. Os NDS, né? E então, foi um dia bastante produtivo, em que de manhã nós tivemos a participação da professora Carmencita, mencionada pela professora Ingrid, que foi uma pessoa que participou desse histórico todo, né, da reformulação curricular, das licenciaturas. Né? E aí ela foi falar sobre prática como componente curricular, que é também um assunto bastante interessante, e fomos discutir isso com os coordenadores, como é que essa prática como componente curricular se insere nas propostas curriculares dos cursos de licenciatura, e falamos também de outro tema bastante atual, que é a curricularização da extensão. É um assunto bem interessante. Vamos retomar aqui. Que atinge todos os cursos, né? Não apenas as licenciaturas. Então, como as licenciaturas estão atualmente nesse processo de reformulação curricular, a gente já levou esse tema para ser
refletido pelos coordenadores, a fim de que eles possam decidir junto com seus NDEs como é que a extensão já pode ser incorporada ao currículo. Né? Ok. Então, foi uma manhã muito bacana de debate e, à tarde, nós fizemos uma oficina com os coordenadores, já partindo do que eles trouxeram de discussão dentro das suas unidades. Né? Então, a gente tirou dúvida, a gente deu sugestões. Então, eu achei aquele momento, né, e foi uma opinião que a gente teve deles de retorno na avaliação também muito bacana. Então, a UFC, ela tem se preocupado em dar esse apoio, né, para os coordenadores, a fim de que eles possam se sentir seguros e acolhidos nesse desafio. Quantos cursos de licenciatura nós temos hoje na UFC? São 27 licenciaturas presenciais 27. E 9 à distância. Muito interessante. Incluindo as na modalidade semipresencial. Né? E duas licenciaturas temporárias, que são as licenciaturas indígenas. 2 licenciaturas indígenas voltadas para esse público, né? Totalizando aí 27, então a gente são atuações em várias frentes. Exato. Né? Tem os cursos presenciais, aos cursos voltados para públicos bem específicos, isso, como as etnias indígenas e outros cursos à distância mediados lá através do Instituto UFC Virtual. E cada um, Ismael, assim, com especificidades, né? A gente acha que o grupo de licenciaturas, eles todos têm basicamente a mesma configuração ou as mesmas características, mas eles, embora sejam licenciaturas, eles têm as especificidades das áreas em que eles atuam, né? E a gente vê isso muito de perto quando a gente conversa com os coordenadores e sente deles, né, esses anseios. Porque quando a gente ouve falar assim, licenciatura, a gente imagina aquelas matérias mais tradicionais, né? Matemática, letras, não é? Nossa, mas nas áreas de letra, matemática, que mais? Havia ciências há um tempo atrás, biologia, não é? Mas a gente tem licenciaturas assim muito interessantes, por exemplo, licenciatura em teatro, licenciatura em dança, licenciatura em música. Que legal, que interessante. Professor, fala um pouquinho sobre essas licenciaturas aí. O senhor falando, eu senti seu olhinho brilhando aqui. Eu posso falar do lugar dele. Falou do lugar de alguém muito especial. Tocou aí o coração de alguém. É o professor Gerardo. Eu posso falar mais da licenciatura em música, né? Em 2013, a gente tem toda uma discussão que é específica do campo de formação das áreas de artes, né? Até 96, nós não tínhamos a disciplina de artes como uma disciplina obrigatória dos currículos. A gente tinha educação artística, que era uma disciplina, que não era disciplina, era atividade curricular, não era encarada como componente curricular nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio, que nem chamava fundamental e médio, era primeiro grau e segundo grau, né? E a partir de 96, com a LDB nova, né, que já não é tão nova, já tem aí mais de 20 anos, a gente passou a ter as artes e foram criados cursos com formação específica nas áreas, nas linguagens artísticas, né? Porque antes se considerava que o professor que trabalhava com educação artística, ele tinha que dar conta de várias linguagens. Só que quando você vai estudar com profundidade cada uma dessas linguagens artísticas, você descobre que é um mundo, né? E cada uma tem as suas próprias especificidades, né? Por exemplo, é meio complicado para um professor dar conta de ensinar teatro, ensinar música, porque tem técnicas muito específicas de teatro que levam um tempo para serem aprendidas, técnicas muito específicas de música que levam tempo para ser aprendidas, e quanto mais para você aprender a ser docente para ensinar isso para outras pessoas, né? Então, um avanço que a gente viu na área muito foi a criação dessas licenciaturas específicas. Ainda hoje as pessoas ainda estranham um pouco, porque ainda está muito na cabeça, né, das pessoas esse formato do professor que dava conta de tudo, do professor que era professor de artes. Polivalente, né? Professor polivalente, exatamente. O termo é esse mesmo. O professor polivalente que tinha que dar conta de tudo, né? A gente ainda tem alguns problemas, mas desde 2013 que as áreas têm se organizado para isso. E a gente vê que, graças ao UFC, né, a gente já está vendo isso florescer muito na universidade. O
o Instituto de Cultura e Arte, que é a unidade acadêmica. Nosso ICA. Exatamente. Onde esses cursos estão situados, está completando esse ano 10 anos. Né? Parabéns a todos do ICA, um abraço a todos. E o meu curso, que é o curso de música, é o mais antigo, porque ele é anterior ao ICA, né? O curso de música ele foi criado em 2006, então ele já tem aí 12 anos. A primeira turma, na verdade, ele foi criado em 2005 e a primeira turma ingressou em 2006. Então, assim, a gente tem, né, a construção desse espaço dentro da universidade, quer dizer, compreender que a formação humana, né, ela vai para muito além da formação para o trabalho, né, ela também tem que dar conta de uma formação, vamos dizer assim, estética, né? Uma formação que é ética, que é estética, que é de uma compreensão do nosso papel enquanto ser humano na sociedade, não apenas, né, não a formação instrumentalizadora, né, do mercado de trabalho, do trabalho formal ou mesmo informal. Então, essas novas áreas, elas estão aí tentando acrescentar, trazer essa discussão dentro do espaço acadêmico e levando isso para a escola também, né? Compreendendo que a escola é um espaço para a gente aprender a ser gente, não só trabalhador. Muito interessante. Quer destacar, professor, alguma outra licenciatura? É importante destacar, a partir do próximo semestre, serão 32 cursos de licenciatura. Atenção, hein? Vamos lá. 32 cursos, para quando, professor? Semestre que vem, porque a partir do próximo semestre já vai estar em funcionamento o campus de Anitta, na cidade de Itapajé, que será um campus voltado para a formação de professores. Então, eu e a professora Ana Paula estamos participando, sob a coordenação da professora Bernadette Porto, desse projeto e com outro grupo de professores. E é muito interessante, eu estou muito feliz em participar, porque é um campus voltado para essa formação. Nós tivemos na cidade, tivemos em reunião com a Secretaria de Educação, conhecendo a realidade dos profissionais, quais são as carências. Então, vai abrir no próximo semestre, já estará em funcionamento com cursos de matemática, de física, de geografia, de história e de letras. Então, a gente fica muito feliz em ver a valorização da universidade para a formação docente. Olha, a informação que a senhora traz é muito importante, talvez não tenha sido ainda anunciada aqui, e vale a pena a gente destacar bem. Primeira mão, então. Certamente a gente vai ter outros programas que vão tratar exatamente dessa questão do campus de Itapajé, que é ligado ao campus de Anitta em Itapajé. Perdão, obrigado pela correção. O campus de Anitta em Itapajé. Depois a gente explica a origem do nome, não é? Sim, sim. Não é? Esse campus em Itapajé, ele será um campus voltado para a formação de professores. Para a formação de professores. Somente com licenciaturas. Exato. Naquele campus lindo. Lindo. São 10 cursos, mas que para o próximo semestre vão começar a funcionar 5, que é esses que a Ingrid mencionou. Né? Mas, na verdade, o projeto todo do campus de Anitta é de 10 cursos já funcionar, né, brevemente. Isso é espetacular, fantástico isso, né? Deixa todo mundo feliz, assim, encantado com essa possibilidade de você ter um campus dedicado à formação de professores. Isso é maravilhoso. E lembrando que isso é uma demanda, né? É uma demanda da nossa sociedade. Já existem estudos que mostram que nós teremos nos próximos anos no país dificuldade de encontrar professores formados, e isso nas mais diversas áreas. Sim. Já existe isso em algumas áreas, e aí eu não estou falando só das áreas de artes, eu estou falando mesmo das áreas tradicionais. A gente tem uma demanda muito grande, né, com o princípio da universalização do acesso à educação. Então, a gente precisa ter mais escolas para atender toda a população e precisamos de mais professores. E já se sabe isso através desses estudos, que o que existe hoje, né, de pessoas que estão dispostas a atuar na docência é muito menor do que o que a gente vai precisar daqui a alguns anos. Por isso, esse investimento na formação de professores também é importante, como valorização da profissão, mas também como forma de dar conta dessa necessidade da sociedade de educação para todos. Todo mundo fala que a educação é importante, então a gente precisa colaborar nesse sentido. Eu também vou puxar brasa para minha sardinha. Né? Quero destacar o trabalho realizado pelo Instituto UFC Virtual na formação de professores na modalidade semipresencial, né? E destacar aqui, me perdoem por não citar o nome do aluno, mas um aluno recém-formado
em letras espanhol, não é? Foi aprovado para ser professor efetivo da Casa de Cultura. Olha aí, que aqui bacana. da UFC, concorrendo com pessoas de vasta titulação, não é? E conseguiu seu espaço. Isso foi um feito assim, muito comemorado por todos que fazem a UFC virtual, por conta desse trabalho de formação de professores. Mas falando dessa demanda de professores, e lembro que agora há pouco a gente estava falando das mudanças curriculares. O que é que se espera dos professores? Quais são as demandas que estão impactando diretamente nos currículos de formação de professores? O que é que essa sociedade está exigindo desse professor que nós estamos formando? Bem, que está levando a essas mudanças curriculares aí. As exigências são grandes, né? O Gerardo falou aqui da necessidade de formação de professores e eu falei do investimento que a universidade tem feito e a gente espera que a sociedade, os governos façam um investimento na valorização também desse docente, das condições de trabalho, né? Porque as pessoas costumam culpar muito os professores pelo fracasso escolar e a formação desses professores, mas esquecem que o trabalho do professor não envolve apenas a sua formação, mas também essas condições de trabalho, essa valorização. Quem vai querer ser professor, né? Hoje em dia, como o Gerardo falou, está difícil por conta dessa desvalorização da carreira. Entretanto, a gente trabalha com os cursos de formação de professores, eu sou professora de didática e, para mim, é uma felicidade ver esses alunos ainda querendo ser professores e motivados, e a gente discute muito quais são essas demandas atuais, né? Essas demandas do currículo, elas trazem um pouco do que a sociedade espera, né? A sociedade espera um professor que relacione a teoria com a prática, né? Um professor que estude, um pesquisador, um professor pesquisador, mas um professor que saiba como lidar com as questões da docência, que são imprevisíveis. Então, essa formação que relaciona teoria e prática, ela é fundamental para a formação do professor. As tecnologias, né? Puxando a sardinha para o seu sua brasa, mas é uma realidade, né? Em sala de aula, nas nossas salas de aula, é uma realidade, os alunos o tempo todo com celular. Hoje em dia a gente manda texto pelo WhatsApp, os alunos estão com o celular lá, mas estão acompanhando o texto, discutem, compartilham vídeos e questões relacionadas. Então, são diversas demandas, mas eu posso destacar essa relação teoria e prática, as mídias, as multiculturas, né, o respeito à ética. E a curricularização da extensão, eu vejo também como um ponto muito positivo dentro dessas demandas docentes, justamente porque o foco da extensão é a comunidade, né? Então, o estágio, ele trabalha já, na Faculdade de Educação, a gente prioriza que o estágio do aluno seja realizado em escola pública. E a extensão, ela vai trazer também esse serviço para a comunidade, que é importante não só para a formação docente, né, mas para a formação dos profissionais. Ok, gente, o papo está muito bom, mas o Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Mais de 80% dos focos do Aedes aegypti são encontrados em residências, e não basta usar repelente, esperar a visita dos agentes de endemias ou a passagem do fumacê. Para ficarmos livres do mosquito, precisamos proteger nossas casas e ambientes de trabalho. Verifique os locais que acumulam água parada pelo menos uma vez por semana. Só assim vamos acabar com o Aedes aegypti. Para saber mais, acesse aedes.ufc.br. É a UFC e você contra o mosquito. Toda a sonoridade do blues no encontro especial com você. Ouça Encontro com o Blues, toda terça e quinta-feira, a partir de 9 da noite, na Universitária FM. Universitária FM, a sintonia da Terra.
UFC Notícia. O período para a reabertura de matrícula para o segundo semestre dos cursos de graduação presencial na UFC acontece de 9 a 13 de abril. Os alunos em situação de abandono de curso e que desejam reaver a situação devem preencher o requerimento para a abertura do protocolo. O documento deve ser entregue pessoalmente no setor de protocolo da Pró-Reitoria de Graduação no campus do PSI. O resultado será divulgado no dia 25 de junho. A casa é sua, porque não chega... Casa Aberta está de volta hoje discutindo residência pedagógica com Ana Paula Medeiros, Ingrid Loubach e Gerardo Viana Júnior. Gente, vamos tomar aqui ao pé da letra o tema do nosso programa. Né? Vamos falar sobre esse projeto aí que está mexendo com tanta gente. Vocês me falaram aqui que ultimamente tem respondido a muitas dúvidas, onde andam as pessoas perguntando sobre isso. Né? Então agora vamos diretamente a esse assunto. O que é esse programa de residência pedagógica? A gente fala de residência, a gente associa a residência à residência médica. Tem alguma coisa a ver? Como é? Bom, acho que Ingrid tem toda a propriedade de falar isso. No ponto para falar. Mas eu gostaria, antes que ela desse maiores detalhes sobre isso, falar de uma forma geral dos dois programas como um todo. Né? A proposta e a iniciativa, tanto do PIBID como da residência pedagógica, que é um programa inovador que vai começar agora, tem fundamentalmente a expectativa de fazer com que haja o que a Ingrid mencionou anteriormente, esse alinhamento da teoria e da prática, né? Fazer com que, ao longo do curso, o aluno possa vivenciar essas atividades. E isso recai na própria reformulação curricular. Sabe, Ismael? Por quê? Porque a gente deixa de ter aquele currículo aplicacionista, em que o aluno passava a maior parte do seu período de formação estudando a teoria, para no último semestre, no último ano, aplicar aquilo na prática, que era durante os estágios. Né? Então, o PIBID e a residência pedagógica vêm exatamente quebrar com essa perspectiva aplicacionista do currículo e fazer com que esse aluno ele possa, ao longo do processo formativo dele, ter a oportunidade de ir para a escola, de vivenciar as questões, de contribuir, de trazer para dentro da sala de aula do curso de formação inicial dele as questões reais. Né? E isso é todo, eu atribuo assim, todo o mérito desses dois programas que meus colegas aqui têm muito mais propriedade, mais detalhes agora. Vamos lá, professora Ingrid. Como é que funciona isso aí? Como é que vai funcionar, aliás? Sim, a residência pedagógica é algo muito novo, né? O edital foi lançado agora no dia 1º de março, então as universidades, é um edital da CAPES, né, lançado pela CAPES, e os cursos devem enviar agora suas propostas. Então, a UFC decidiu aderir ao programa Residência Pedagógica, assim como ao chamado novo PIBID, e a gente agora está nessa fase de alinhar os cursos, de saber quais os cursos têm interesse, formando os grupos, né, mas eu já adianto que as licenciaturas todas da UFC estão aderindo, né, aqui do campus de Fortaleza, do campus de Sobral também. Elas estão aderindo ao PIBID, à residência pedagógica. Nós já tivemos 2 reuniões com os professores para discutir o programa, né, os programas, porque é muito importante destacar, Ismael, que aqui na UFC o trabalho está muito alinhado. Né? Não é à toa que o Gerardo está aqui hoje comigo e a gente está o tempo todo juntos, conectados, discutindo os 2 programas, porque a ideia da universidade é que esses programas estejam realmente articulados, assim também como ao GTL. Por isso que antes a gente estava falando dessa questão da formação dos professores. Bom, e o Residência Pedagógica como eu disse, um programa novo, né? É algo inédito.
não tem muita relação com a residência médica, porque a residência médica, o residente médico, ele já é graduado. No caso da residência pedagógica, é o aluno do curso de licenciatura, e isso é condição exigida pela CAPES. Ele tem que ser um aluno com matrícula ativa, mas um aluno do meio para o final do curso. Esse aluno vai permanecer no programa durante 18 meses, ele tem que permanecer no programa durante esses 18 meses, e ele é orientado na universidade por um professor que nós chamamos, que o programa chama de docente orientador. Esse docente orientador, ele vai trabalhar com mais 3 professores da rede básica, que são chamados professores preceptores, né, os professores das escolas do município e do estado, que são responsáveis por fazer esse acompanhamento do aluno residente dentro das escolas. Então, é um programa que tem, como a Ana Paula falou, o objetivo de... ele é muito inspirado no PIBID, né? Isso, a própria CAPES, né? A própria SISU, ela não esconde. Eu estive no ano passado em uma reunião da SISU e elogiaram muito o PIBID, e a gente sabe que a residência pedagógica é fruto do bom desempenho, dos bons frutos que o PIBID trouxe, né? Nós que somos professores dos cursos de licenciatura sabemos da qualidade do aluno do PIBID, né? Então, é um programa inspirado no PIBID, no sucesso do PIBID, e que vai trabalhar com o aluno mais no final do curso, né? O PIBID, ele entra agora não mais durante todo o curso de graduação. O professor Gerardo vai já falar mais detalhes sobre isso, mas a residência ela vai pegar o aluno a partir do 5º semestre, ou com 50% da carga horária do curso, que vai ficar durante esses 18 meses na escola, sendo orientado pelo professor da universidade, o professor da escola básica. E durante esse período, ele vai... o programa, ele trabalha com várias etapas, né? Uma delas, o diferencial, que a gente está considerando muito interessante, é uma etapa de formação também do professor preceptor da escola, né? Vai ser formado antes do aluno começar a atuar nessa escola, vai ter uma formação do aluno junto com a formação desse preceptor, e o aluno vai trabalhar durante esses 18 meses, inclusive com um período de regência também. Interessante. Então, vamos pensar aqui. Uma determinada licenciatura, uma média de quê? De 6 semestres? Quantos? 8? 8, 9. 8. Então, vamos lá. Como é que ficaria essa divisão entre PIBID e residência? Como é que... Gerardo, pode explicar a ideia é que o PIBID ele aconteça para o estudante que está na primeira metade do curso, ou seja, nos 4 primeiros semestres. Na verdade, o edital ele fala do estudante que ainda não concluiu 60% da carga horária total do curso, pode ser bolsista do PIBID, e a residência é para o estudante que já está apto a fazer o estágio, ou seja, já está na segunda metade do curso, né, porque normalmente a carga horária do estágio ela é dividida nos 4 últimos semestres, né, nos 2 últimos anos do curso. O interessante dessa proposta, assim, é que ela... Eu enxergo, né, e essa é uma visão que a gente tem tido, a gente tem compartilhado, eu, a Ingrid, a Ana Paula, o professor Cláudio, que é o nosso pró-reitor de graduação, a gente enxerga que, na verdade, existe uma grande necessidade de articulação para a criação de uma política de formação de professores dentro da universidade, né? Então, a gente não pode pensar o PIBID estanque e a residência estanque, né? O PIBID é um momento mesmo de iniciação à docência, onde o estudante ele vai ser levado a vivenciar a escola, mas é um momento inicial mesmo de conhecer a realidade, porque as pessoas, infelizmente, né, e aí a gente está falando da escola pública, e as pessoas criam vários mitos sobre a escola pública. É claro que a escola pública tem problemas, mas também a escola pública dá ao professor, né, em muitos casos, uma possibilidade de atuação
bem criativa, bem diferente daquilo que a gente encontra, porque normalmente às vezes você vai para uma escola da rede privada e a escola já tem uma metodologia amarrada. Já tem um modelo fechado. Já tem um modelo fechado ao qual o professor tem que se adaptar. E na escola pública o professor, diante das diversas realidades que você encontra, quer dizer, você não tem como comparar uma escola pública que está situada num bairro nobre de uma escola pública que está numa região com IDH bem baixo, né, onde você tem questões de violência urbana ou questões de infraestrutura mesmo. De infraestrutura, né? Você tem realidades bastante distintas na rede pública. Então é interessante para o estudante vivenciar, conhecer, né, essa realidade, e o PIBID estaria voltado para esse momento, né, para esse momento inicial. E a residência seria uma continuidade desse momento, um momento em que o aluno ele vai, né, receber, participar do programa como bolsista, atuando na escola, né? E aí o estágio dele, né? Primeiro é esse incentivo, né? Que a gente tem falado tanto, né? Que o estágio realmente seja realizado na escola pública, né? Nós estamos numa universidade pública, isso já é nosso mote, né? Sim. Dar um retorno para a sociedade, e aí o estudante agora ele tem mais esse incentivo. Então a gente precisa criar uma articulação entre esses dois momentos, né? Um momento mais de iniciação e um momento em que ele está lá atuando como estagiário. Também uma outra coisa que os editais colocam para a gente como desafio, que é o de criar uma interlocução com as redes de ensino. Né? Hoje é uma exigência para que a universidade participe, se candidate aos editais, que a gente abra espaço para que nos nossos colegiados que discutem formação de professores existam representações das redes de ensino, tanto estaduais como municipais. O que é importantíssimo, porque a gente forma o profissional, né? Exatamente, né? E trazer também na perspectiva de receber da rede de ensino o que é que ela espera da universidade. Sim. Criar esse diálogo, né? Porque para elas que a gente, exatamente, em certa medida, existe. Exatamente. Então, e durante muito tempo, né? Quer dizer, como eu estou dizendo, isso é todo um processo que começou lá atrás, né? Com prodocência, com o primeiro PIBID, que vem se aperfeiçoando. E esse diálogo eu acho que é importantíssimo, e não só para a rede, mas também para a gente, né? A gente ouvir qual é a demanda da rede e a gente levar para a rede quais são as nossas demandas, né, de atuação docente. Então uma coisa que eu acho que é riquíssima nesse sentido. Uma coisa que é bem diferencial de um programa para o outro é o fato de que, no caso da residência, o estudante ele tem que permanecer todo o período da residência no programa, né? Então ele é amarrado pelo programa a ter que permanecer do começo ao fim e vivenciar 18 meses de residência pedagógica na escola. No PIBID não, no PIBID o aluno ele pode ficar só 1 ano, só 6 meses, só 1 ano e meio, no máximo 1 ano e meio. Ele também pode permanecer os 18 meses, mas não é obrigado a ficar os 18 meses, exatamente porque é um momento mais livre, né? O próprio desenho da residência, a Ingrid também pode falar mais sobre isso, né? Já meio que amarra etapas de formação a esses 18 meses, e essas etapas de formação elas não podem ser quebradas, porque senão você tem um prejuízo mesmo na qualidade da formação que o programa propõe a fazer. Pois é, como o Gerardo está falando, o aluno ele tem que permanecer esses 18 meses. Eu havia dito desse período de formação, né, do aluno residente e do professor preceptor, que é um período de inicial, mas a gente tem 60 horas do aluno inicialmente na escola, fazendo essa análise da realidade escolar, 320 horas do que eles chamam de imersão, e aí é dentro desse período de imersão que ocorrerão as regências, né, mas também tem o tempo do planejamento do aluno, todo esse diálogo, e tem um período final que é para elaboração de relatório, avaliação e socialização dos resultados, que é algo também muito interessante, né? O aluno, o residente, o preceptor, a gente às vezes quer chamar de supervisor por conta do PIBID, porque o professor que recebe, o professor da educação básica, que recebe o aluno na escola, no PIBID é chamado de supervisor, na residência ele é o preceptor, e às vezes a gente troca um pouco os nomes. Mas aí eu estou falando desse período de avaliação, né? Quer dizer, o grupo ele vai avaliar como foi esse período da escola, essa atuação, vai socializar com
escola, com a universidade, os resultados, os frutos disso. Então, são 440 horas no total de trabalho, de imersão, de avaliação, de planejamento, de formação do aluno residente nessa realidade escolar. E essa imersão vai exigir uma dedicação, imagino assim, muito grande do aluno, não é? Do residente. Sim. Não é? Estão previstas bolsas, quem vai participar, quem vai para a escola, vai haver bolsas? Como é que vocês estão imaginando isso? O programa prevê bolsas, não só para o aluno residente, como também para o professor preceptor, como para o orientador docente. Então, esse aluno ele recebe uma bolsa no valor de R$400. No entanto, o programa também traz a ideia do aluno voluntário, do aluno e do docente orientador da universidade voluntário, né? Então, assim, o grupo ele tem que obrigatoriamente ter 24 residentes. Não pode ser menor que isso. São 24 alunos residentes, 3 professores preceptores na escola, né? Cada professor preceptor ele vai ficar com uma média de 8 a 10 alunos, porque o tamanho do grupo é, como eu falei, no mínimo 24, no máximo 30 residentes. Dessa quantidade de alunos, o programa oferta até 24 bolsas, né? No valor de R$400, como eu falei. Mas se o grupo optar, se o curso optar por fazer um grupo de 30 alunos, obrigatoriamente 6 serão alunos voluntários. E aí a gente está agora justamente nessa etapa. Como eu falei, a gente já teve 2 reuniões com o grupo de professores, e nessa última reunião nós já delineamos com eles as atividades para a elaboração da proposta que a universidade deve enviar para a CAPES ainda esse mês. E aí, nessa proposta, os grupos vão definir o tamanho dos seus grupos. Não, nós decidimos um grupo de 24 residentes, porque o curso é pequeno. Desses 24, nós queremos que sejam 20 alunos bolsistas e 4 voluntários. O curso é que vai definir como será a composição desse grupo. Mas, como eu falei, tem que ter no mínimo 24 alunos. E quem serão dentro do corpo docente? Quem serão os professores orientadores? Como é que vai ser a escolha desse programa? A CAPES mesmo, nos editais, ela já define um conjunto de requisitos para o professor ser professor orientador, no caso da residência, ou professor coordenador de área, que é o termo que a gente usa no PIBID, né? E isso tem a ver com a experiência dentro do ensino superior, então tem uma exigência mínima de período já de atuação como docente do ensino superior, de ser professor efetivo, quer dizer, professor temporário, professor visitante não pode, de ter um conjunto de atividades que são ligadas à formação de professores, ou seja, orientação de estágio, ter sido coordenador de curso, de preferência, publicações na área de formação de professores, ser professor da licenciatura, né, que ministre disciplina da licenciatura, né. Então, a partir daí, nós fizemos algumas reuniões, anteriormente à definição da equipe que está fechando, né, os projetos, e cada curso vai indicar esses professores. Então, cada colegiado vai indicar quem são os professores que vão atuar a partir desses critérios. Porque, inclusive, esses critérios são critérios que a CAPES vai usar para definir se vai atender a demanda de bolsas de cada instituição de ensino superior ou não, né? Então, na hora de fazer isso, o curso tem que olhar para esses critérios, né? Os professores todos têm que fazer um cadastro na plataforma Freire, que é a plataforma do Ministério da Educação que cuida dessa parte da formação dos professores, porque esse currículo vai ser avaliado no momento do Ministério da Educação, né? Observar a nossa proposta. Alguns desses professores também podem ser voluntários, né? Tanto coordenadores de área como professores orientadores, né? E aí, por conta, né, dessa possibilidade, é que a gente está deixando, a Ana Paula falou
no bloco anterior, na fala dela, que a gente tem realidades muito diversas nas licenciaturas. Então, como uma forma de tentar preservar essa autonomia de cada curso e entender essa realidade de cada curso, a gente deixou muito isso muito à vontade para que cada curso defina. Olha, o meu PIBID vai funcionar assim, vai ter esse tamanho, né? E esses vão ser os professores, tanto que estão dispostos e que têm condições de atuar de acordo com aqueles requisitos que o MEC, né, exige para poder ser professor coordenador de área ou professor orientador. A mesma coisa com relação à residência, porque cada curso, né, como a residência se aproxima mais do estágio, isso é ainda mais necessário, porque o estágio como ela na pedagogia, por exemplo, não funciona como estágio como é na música, porque a pedagogia atua no ensino, na educação infantil, no ensino fundamental, na gestão escolar, enquanto que a música, por exemplo, só atua no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Quer dizer, então tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração, e a melhor forma da gente conseguir atender isso é respeitar a autonomia do curso na hora de definir o seu projeto e quem são os profissionais que vão estar à frente. Quando vocês imaginam que isto vai efetivamente estar acontecendo? Quando é que começa? Já começou, né, o trabalho, a gente já está trabalhando muito nessas propostas, né? Como eu falei, os cursos têm até o final, não é nem o final, né? Até o dia 23 para enviar as propostas. Né? Nós como coordenadores institucionais, a gente tem esse prazo de fazer o cadastro até o dia 23, e depois do cadastro da proposta é que o curso vai definir o projeto em si. Mas o programa vai iniciar em agosto, já no próximo semestre. Vocês têm sido muito questionados pelos professores, enfim, pela comunidade. Quais são as principais dúvidas? O que as pessoas temem? E a gente lembra que isso é uma coisa nova, que gera dúvida, né? Gera inquietação. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser isso? Uma das questões que está gerando bastante dúvidas entre os professores tem relação até com a questão do bolsista voluntário, né? Porque a residência pedagógica, a partir do momento que a universidade adere ao programa, ela se compromete em fazer o aproveitamento da carga horária do residente no estágio. Então, os cursos eles têm muitas dúvidas em relação ao aproveitamento dessa carga horária. Como será feita esse aproveitamento? Então, como eu falei, o aluno, o residente, tem o residente com bolsa, que vai ter o certificado de residente, a bolsa de R$400 e vai fazer o aproveitamento, né, da carga horária compatível. Então, esse é um esclarecimento importante, né, dos professores. É a carga horária compatível com o currículo do curso, do estágio. Né? Então, assim, por exemplo, eu posso citar o exemplo do curso de pedagogia. Como o professor Gerardo falou, nós temos estágio na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, estágio em gestão. Né? Esse dos anos iniciais do ensino fundamental entra a EJA. E nós decidimos, eu estive em reunião segunda-feira, junto com a professora Adriana Lima Verde, que está responsável pela elaboração do projeto no curso, a professora Geni, a professora Isabel e o professor Arimateia, e nós definimos que o curso vai trabalhar com educação infantil e ensino fundamental. A gestão não entra porque o foco do programa é a formação do professor. Então, provavelmente, o aluno residente do curso de pedagogia, ele fará o aproveitamento do estágio no ensino fundamental, no ensino, na educação infantil, mas não do estágio em gestão. Então, essa é uma dúvida que surge. Mais alguma? Tem uma outra crítica que tem surgido com relação a uma citação que tem nos editais. Isso é bom falar, porque a CAPES ela deu um esclarecimento para a gente que nos deixou bem mais aliviados nos últimos dias, que é com relação à necessidade, seria com relação à necessidade de adequar, né, os nossos currículos à Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que o do ensino médio saiu essa semana, né? Do ensino fundamental saiu no finalzinho do ano passado, e que tem ainda uma grande controvérsia com relação à forma como ela foi feita, né? Como ela foi constituída. E a CAPES já esclareceu para a gente que, na verdade, ela espera que os projetos apenas definam se vão ou não
criar alguma relação com essa base, né? Na verdade... Tem assustado muita gente, né? Que tem assustado muita gente, porque parecia meio que uma imposição a isso, e eu acho que a CAPES, num primeiro momento, ela pode até ter pensado em realmente tentar, né, promover essa articulação, mas que agora ela meio que deu um passo atrás e deixou a gente à vontade apenas para dizer se a gente vai ou não se articular com a Base Nacional Curricular Comum, que é bom, porque a gente gosta de dar liberdade, a gente está dentro da universidade, né, a gente busca a nossa autonomia. Não fere a nossa autonomia. Não fere a nossa autonomia, a gente pode trabalhar em cima daquilo que cada um acredita. Né? Gente, estamos chegando na reta final do programa, a conversa está deliciosa, assim, muito bom, muito esclarecedora, mas a professora Ana Paula está lançando um livro agora, em breve, e eu queria que ela fizesse um convite aí para o lançamento, para os nossos ouvintes. Professora, à vontade. Que bom, né? Ter esse espaçozinho aqui no seu programa para poder fazer essa divulgação. Esse livro, ele se intitula Costurando Histórias, Conceitos, Cartas e Contos. Então, ele é fruto de uma caminhada, de uma atividade formativa que foi desenvolvida na Faculdade de Educação, junto com professoras da escola básica, né, prioritariamente do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, estudantes da graduação de pedagogia e estudantes do curso de pós-graduação da educação. Então, foram 30 professoras que emergiram aí nesse curso de extensão, em que nós trabalhamos as habilidades da contação de história. Né? Fazer com que essas professoras que estão no primeiro, segundo, terceiro ano e até o quinto ano do ensino fundamental possam melhor aproveitar da literatura infantil para aproveitar aí os alunos, né, essas crianças, e desenvolver nelas as habilidades de leitura, de escrita e da oralidade. Que bom. Quando será o lançamento? Vai ser no dia 17 de abril. Onde? Nos Jardins da Reitoria, às 19h30. Jardins da Reitoria. Que chique, que bom. Professora, muito obrigado pela sua presença. Vamos todos lá prestigiar o lançamento do livro da professora Ana Paula. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Gerardo. Muito obrigado, Ingrid. E, principalmente, quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa tarde. Um áudio do grande maestro Antônio Carlos Lima, Natiele Silva na produção e na apresentação Ismael Furtado. Fiquem agora com um maravilhoso fim de tarde e até sexta. Tchau! Na casa aberta, em permanente construção. Na casa aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.